O envelope estava amarelado, esquecido, guardado entre páginas de um livro que ninguém abria há anos. E, ainda assim, carregava algo que nunca envelheceu. Amor. Mas não qualquer amor. Um amor interrompido. Um amor que nunca teve resposta. E que, talvez, nunca deveria ter sido descoberto. Clara não estava procurando nada. Era só mais um domingo silencioso, daqueles em que o tempo parece parar e a casa fica grande demais para uma pessoa só. Ela decidiu organizar as coisas da mãe, uma tarefa que vinha adiando há meses, ou talvez evitando. A estante antiga ficava no canto da sala, cheia de livros que ninguém tocava desde antes. Antes da doença, antes do silêncio, antes da ausência. Clara passou os dedos pelas lombadas empoeiradas, sem muita atenção, até puxar um livro qualquer. Antigo. Pesado. Quando abriu, algo caiu no chão. Um envelope. Fechado. Sem remetente. Sem data. Apenas um nome escrito à mão. Para Helena. O nome da sua mãe. O coração de Clara acelerou, porque aquilo não parecia apenas uma carta esquecida. Parecia algo escondido. Ela hesitou. Por alguns segundos apenas ficou olhando. O envelope parecia mais pesado do que deveria, como se carregasse mais do que papel, como se carregasse uma história inteira. Clara nunca tinha visto aquilo antes, nunca tinha ouvido falar, e isso era estranho. Sua mãe sempre foi aberta, sempre contou tudo, ou quase tudo. Com cuidado, Clara passou o dedo pela borda do envelope. Ainda estava lacrado. Nunca foi aberto. Nunca foi lido. E isso mudou tudo. Porque não era apenas uma carta esquecida. Era uma carta que nunca chegou. Ela poderia guardar, ignorar, respeitar o silêncio. Mas havia algo ali. Algo que puxava, que chamava, que exigia ser descoberto. Clara respirou fundo e abriu. A letra era bonita, cuidadosa, firme, mas havia emoção em cada traço, como se cada palavra tivesse sido pensada e sentida. Ela começou a ler. Helena, se você está lendo isso, então eu falhei. Clara franziu a testa. Falhou? Eu prometi que falaria pessoalmente, que não deixaria nada sem resposta, mas a vida, ou talvez o destino, decidiu por mim. O coração dela apertou. Algo ali já não estava certo. Eu precisei escrever, porque não posso ir embora sem te contar a verdade. Ir embora? Clara sentiu um frio na espinha. Eu te amei desde o primeiro dia. Clara parou, piscou, voltou. Leu de novo. Não. Aquilo não fazia sentido. Sua mãe sempre falou do pai, do casamento, da história deles. Mas isso era outra coisa. Mesmo quando você sorria para ele, era em mim que seus olhos descansavam. Clara sentiu o mundo inclinar. Quem era ele? Quem era essa pessoa que escreveu? E por que sua mãe nunca disse nada? A carta continuava, revelando, desconstruindo. Eu tentei me afastar, juro que tentei, mas cada vez que você dizia meu nome, eu sabia que já era tarde demais. Clara apertou o papel com mais força. As peças começavam a se encaixar, mas formavam algo que ela nunca imaginou. Você escolheu o caminho certo, o seguro, o esperado, e eu entendi. Ela prendeu a respiração, porque isso só podia significar uma coisa. Sua mãe escolheu o pai, mas amava outro. E então veio a parte que mudou tudo. Mas existe algo que você não sabe, e talvez nunca saiba se essa carta não chegar até você. Clara sentiu o coração bater mais forte. Eu vou embora amanhã, e não volto. Silêncio. Não porque eu quero, mas porque preciso. As mãos de Clara tremiam. Porque ficar aqui,
Vendo você viver uma vida que poderia ter sido nossa, está me destruindo. Ela engoliu seco, mas não estava preparada para o que vinha a seguir. E porque você está esperando um filho? Clara congelou. E eu não sei se consigo viver sem saber se ele poderia ser meu. O mundo parou. Clara soltou a carta. O papel caiu no chão. Ela não conseguia respirar direito. Aquilo era impossível. Ou não? Ela tentou lembrar. Datas, histórias, detalhes, mas tudo parecia distante, confuso. Eu nunca vou te pedir respostas, nunca vou tirar nada de você. Só quero que saiba que, em algum lugar do mundo, sempre existirá alguém que te amou mais do que qualquer coisa. Clara fechou os olhos, porque agora a dúvida estava viva, e ela não sabia se queria a resposta. A carta terminava de forma simples, quase suave, como se o autor estivesse tentando amenizar o peso de tudo aquilo. Se um dia você encontrar essa carta, me perdoe por não ter ficado, mas principalmente, me perdoe por ter te amado tanto. Assinatura. Sem sobrenome. Apenas um nome. Miguel. Clara ficou ali, sentada no chão, sem saber quanto tempo passou. Minutos, horas, talvez mais. Sua vida inteira agora parecia diferente. Sua mãe não era apenas a mulher que ela conheceu. Era alguém com segredos, escolhas, sacrifícios e um amor que nunca foi resolvido. Mas o pior não era isso. O pior era a pergunta que não saía da cabeça. Quem era o pai dela? Naquela noite, Clara não dormiu. Ela revisitou cada lembrança, cada detalhe, cada coisa que antes parecia insignificante. Agora, tudo importava. Ela começou a procurar fotos antigas, cartas, documentos, qualquer coisa. E então encontrou uma foto, amarelada, escondida dentro de uma caixa. Sua mãe, mais jovem, sorrindo, e ao lado dela um homem que Clara nunca tinha visto, mas que, de alguma forma, parecia familiar. Ele tinha um olhar calmo, um sorriso leve e algo nos traços, algo que Clara reconheceu. Não imediatamente, mas quando percebeu, seu coração quase parou, porque aquele homem parecia com ela. Clara segurou a foto com força. Agora havia duas opções: ignorar, deixar tudo como está, ou descobrir a verdade. Mesmo que isso mudasse tudo, mesmo que isso destruísse a imagem que ela sempre teve da própria vida. Ela respirou fundo e decidiu. Dias depois, Clara estava diante de um endereço antigo, encontrado em registros, ligado ao nome da carta, Miguel. Ela hesitou antes de bater, porque sabia, depois disso, nada mais seria igual. Mas então, ela bateu. A porta se abriu lentamente. Um homem mais velho apareceu. Cabelos grisalhos, olhar cansado, mas ainda familiar. Eles se encararam, em silêncio, até que ele falou. Eu sabia que um dia alguém viria. Clara sentiu o coração disparar, porque naquele momento ela já sabia. A conversa foi longa, pesada, dolorosa. Miguel contou tudo, sobre o amor, sobre a escolha, sobre a carta e sobre como nunca soube. Nunca teve resposta, nunca voltou, porque achava que não tinha direito. Clara ouviu, em silêncio, absorvendo cada palavra, cada detalhe, cada pedaço de uma história que também era dela. No final, não importava mais quem era o pai biológico, não importava o que poderia ter sido, porque uma coisa era certa: ela foi amada, de todas as formas possíveis, de todos os modos, mesmo em silêncio, mesmo à distância.
Antes de ir embora, Clara entregou a carta. Para ele. Finalmente. Miguel segurou o papel com mãos trêmulas e, pela primeira vez, leu. Algumas histórias não terminam. Elas apenas esperam. Esperam anos, décadas, até serem descobertas. E quando são, mudam tudo. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Clara, você iria querer saber a verdade ou preferiria viver sem essa dúvida? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve, porque existem muitas histórias como essa, esperando para serem descobertas.